Olá, daqui é o professor Candindima. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Nós hoje vamos aprender a ler ou a fazer a leitura dos números inteiros. Antes de nós começarmos, é importante nós termos noção de alguma coisa. Para a leitura dos números, em Angola existe uma norma que regula a leitura dos grandes números. Ou seja, Angola adotou a escala longa para a leitura dos grandes números. Esta regulamentação está legislada no Decreto Presidencial número 7/19 de 12 de junho, onde no seu número 4, o artigo número 4, diz que torna-se obrigatória a adoção da escala longa, quer dizer, a regra número N, no ensino da leitura e escrita dos grandes números e a sua inserção nos materiais didáticos. Então, era importante nós mencionarmos este decreto presidencial, porque nós estamos em Angola e, como estamos em Angola, somos angolanos, devemos ensinar em função das normas do país. Ok? Então, para nós lermos os números inteiros, nós precisamos conhecer o diagrama de leitura. Neste diagrama de leitura, nós temos a presença das classes numéricas, das ordens numéricas, dos números respeitantes às ordens e dos números de ordens por classe, né? Se vocês observarem aqui, as classes estarão divididas ou são divididas em números de ordens correspondente a 3 dígitos, né? 1, 2, 3 faz uma classe, 1, 2, 3 faz outra classe, e assim sucessivamente. E os números de ordens dividem os números de em um algarismo. Em relação às classes numéricas, nós temos as classes das unidades simples, como a nossa primeira classe, a classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos milhares de milhões, classe dos bilhões. Se nós quisermos avançar, vamos encontrar, né, mais outras classes, como por exemplo as classes dos milhares de bilhões, as classes dos trilhões, as classes dos milhares de trilhões, as classes dos quatrilhões, assim sucessivamente. Para lermos os números, precisamos conhecer, né, como já dissemos no princípio, as classes numéricas e as ordens numéricas. As classes numéricas serão, né, a forma de dividir os números de 3 em 3 algarismos, isto é, da direita para a esquerda, e as ordens numéricas então dividem os números de em um algarismo. Vamos a exemplos simples. Ok, imaginemos que nos apresentem este número. Este número é composto por 5 algarismos. Se nós quisermos ler este número, primeiro teremos que classificar o mesmo número. A classificação, como dissemos, consiste em dividirmos o número da direita para a esquerda de 3 em 3 algarismos. Se nós conferirmos a partir da direita para a esquerda 3, 3, então nós teremos 1, 2, 3 e vemos que temos apenas 2 algarismos depois. Isto significa dizer que temos duas classes representadas aqui. Aqui teremos a classe das unidades simples e aqui temos a classe dos milhares. Para lermos este número, nós não precisamos, né, muito mistério. O que é que vai acontecer? Nós ignoramos os restantes algarismos, né, e lemos apenas os algarismos que compõem a segunda classe. Então, se nós lermos apenas esses dois algarismos juntos, nós vamos ler com certeza 12. Depois de nós escrevermos, né,
por extenso, os algarismos que compõem uma classe, nós apenas expressamos a classe a que eles pertencem. Então, será 12 milhares ou 1000, né? Mesma coisa. Após isto, nós não acrescemos nem vírgula, nem a conjunção i, partimos logo para a segunda classe. Lemos o número, né, conjunto, os dígitos, os algarismos que se encontram na classe a seguir. É claro que vamos ler 345. Escrevemos 345. Após terminado, é só acrescer a expressão da classe, unidades. Ok? Assim, efetuamos a leitura por classe. Se quisermos fazer a leitura por ordem, é simples. Se a leitura por classe consiste em classificarmos o número, a leitura por ordem vai consistir em ordenarmos o número. Temos aqui o mesmo número. Nós dissemos que a ordenação dos números consiste em dividirmos o número de 1 em um algarismo. Então, se é dividirmos o número de 1 em um algarismo, é simples. Estamos a dividir de 1 em um algarismo. Nós vamos expressar a ordem em que cada algarismo pertence, em função do diagrama. Se nós ordenarmos, temos aqui a primeira ordem, ou o 5 pertence à ordem das unidades, aqui o 4 pertence à ordem das dezenas, o 3 pertence à ordem das centenas, o 2 pertence à ordem das unidades de milhar e o 1 pertence à ordem das dezenas de milhar. Conhecendo isso, fica mais simples. Então, como é que vamos ler? Uma dezena de milhar ok? Vamos partir para o algarismo a seguir. Então, será 2 unidades de milhar depois 3 centenas quatro dezenas e 5 unidades. Assim, efetuamos a leitura por ordem. Ok? Indo para um exemplo mais simples. Aqui nós vamos fazer a leitura por decomposição. A leitura por decomposição é a mesma coisa que fazermos a leitura por ordem. Só que aqui vamos evidenciar a potência que cada algarismo tem do ponto de vista numérico. Se pegarmos o 3, estamos a decompor. Pegamos o 3, é só conferirmos quantos algarismos vêm depois do 3. São 2 algarismos, então vamos fazê-los representar por 0. Mas pegamos o 6, que é o algarismo a seguir,
conferirmos quantos algarismos vêm depois dele. É 1. E, por fim, pegamos o 7. Nós já sabemos que este número nós lemos 300. Este aqui lemos 60. Então é só escrevemos 360. E por último, 7. Se quisermos expressar a classe a que eles pertencem, unidades. Ok? 367 unidades. É o mesmo que, já indo na lógica das ordens, né? 3 centenas. 6 dezenas. 7 unidades. Prestem um pouco de atenção. Aqui, bom, 6, né? 6, 7, enfim. Se nós pegarmos as designações das ordens, centenas de 100, dezenas de 10 e unidades de 1. O que acontece? Isto vai significar, 3 centenas significam 3 vezes o 100, 6 dezenas significam 6 vezes o 10 e 7 unidades significam 7 vezes 1. Se nós multiplicarmos isso, muito simples, aqui vai nos dar 300, aqui vai nos dar 60 e aqui vai nos dar 7, justamente como decompomos lá em cima. Ok? Obrigado.